Por 3 noites, Dona Amélia sonhou com o marido. Na primeira, ele aparecia distante, como quem atravessa uma neblina, apoiado na velha cadeira da cozinha. Na segunda, veio mais perto, com o olhar firme e a mão apontando para o chão. Na terceira, tão claro quanto uma ordem sussurrada, disse apenas uma frase que ela conhecia desde o dia em que se casaram. Procura onde a madeira conta o segredo. Foi esse sopro, metade lembrança, metade pressentimento, que a fez levantar antes do galo e ir ao trailer, de joelhos sobre tábuas que rangiam, como se tivessem guardado segredos por décadas. Amélia tinha 52 anos, corpo esculpido por anos de enxada, colheita e panela de barro. A pele marcada pelo sol e as mãos com unhas curtidas eram a conta mais honesta da vida inteira. Nasceu e viveu numa casa de varanda de madeira numa clareira, não muito longe da estrada de terra. A mesma casa onde, com pouco mais de 20 anos, trocara promessas com João Pedro. Eles criaram crianças, partilharam misérias e festas, e passaram juntos a seca de um verão e o riso de um inverno bom. Quando a morte chegou, levou João Pedro de um ataque que ninguém explicou bem, e deixou um silêncio que parecia maior do que a casa. A casa onde tivera a vida de casada não ficou vazia por muito tempo. O coronel, homem que não usava nome, só posição, reivindicou o terreno para um parente. E numa manhã em que a poeira ainda assentava, chegaram homens com olhares secos e papeladas. Amélia tentou argumentar com a velha certidão guardada num saco de pano. Tentou, com voz trêmula, lembrar que ali estava a memória de anos, o berço dos filhos, o nome da família gravado nas tábuas. Mas a lei que pesa menos para quem tem pouco parecia ter sido escrita para outro. Ela saiu com o saco que havia trazido do sótão, com a cozinha ainda fumegando de lembranças, e com uma sensação de que tinha sido arrancada de dentro de si. Os filhos cresceram e foram para outras portas. Joaquinho trabalhava em fazenda distante, Maria Adelaide havia casado e mudado de cidade, Pedro tinha negócios modestos em uma vila vizinha. Todos ofereceram desculpas que soavam verdadeiras em suas bocas. Falta de espaço, vida apertada, compromissos. Tinham amor, talvez, mas a vida, insiste, apenas tem espaço para algumas caronas. Amélia não os culpava, a própria consciência dizia que cada um lutava com suas próprias contas. E assim, com a dignidade que sobra quando não sobra nada mais, ela partiu para o único lugar que aceitou aquela figura envelhecida, um trailer abandonado, escondido entre o capim alto e as cercas quebradas, que alguém dissera ter pertencido anos antes a um tal de Vicente. O trailer era um casco com rodas enferrujadas e portas que gemiam. Dentro, um fogão enferrujado, uma cama com colchão amassado, um armário sem portas e um assoalho feito de tábuas que conheciam fino barulho de passos pesados e segredos enterrados entre pregos. O cheiro era de mofo e recolhimento. Amélia arrumou seu lugar com o cuidado de quem transforma sobra em abrigo. Pendurou um pano bordado no gancho da parede, trouxe 2 panelas que herdara do marido e fez do fogão uma pequena cerimônia de começo. Ao primeiro jantar, uma sopa aguada de mandioca com ervas que ela guardava na lembrança, sentiu o peso da solidão bater como vento nas paredes metálicas. Os vizinhos olhavam de longe. Havia cochichos discretos entre a igreja e o mercado. Ela saiu de lá porque perdeu tudo, dizia um. Não devia viver à custa dos outros, murmurava outro. Dona Bem-vinda, mulher com língua afiada e coração que às vezes não sabia ser bom, deixou um prato na porta numa manhã. Padre Justino passou e rezou por ela numa prece curta, oferecendo depois um pedaço de pão e a bênção que se empacota em palavras. Não havia rancor na comunidade que a expulsou, apenas uma mão de sal e regras antigas, e a lição dura de que a velhice era tratada como inconveniente. A rotina do trailer tornou-se uma liturgia de economia. Acordar como frio, acender o fogão com papel encharcado de óleo, esquentar água para café, varrer uma vez, 2 vezes, para que a casa, pequena e coxinha, não parecesse abandonada. Amélia ia ao mercado da vila chamando trabalho, recolhia hortas que ninguém cuidava, lavava a roupa de quem pagava 3 moedas. À noite, sentava-se com o caneco de café e a memória dos risos do marido, como se fosse um cobertor que não aquecia, mas contava. A fome apertava de vez em quando, a vergonha, outras vezes, mas havia uma costura interna que a impedia de mendigar com voz baixa. Foi numa noite de vento que o primeiro sonho veio. Não era sonho de cinema, com cenas que se cortam rápidas. Era como se a lembrança de João Pedro tivesse atravessado a porteira do tempo e se sentado ao lado dela. Ela estava na cozinha da casa que perdera, as paredes ainda cheias de fotos em preto e branco. Ele estava ali, vestido com a camisa de linho que usava nos domingos. Não falou, apenas apontou para o chão, perto do fogão.
e o som de uma tábua que rangeu ecoou no sonho até acordá-la. Acordou suada, as mãos apertando o colchão com força, e por um instante pensou: a velhice traz delírios, e sonhos são costura do cansaço. Guardou a memória como se fosse um bilhete anônimo. Na segunda noite, o sonho voltou. A claridade era menor, como se a lua tivesse decidido descansar. Ele caminhou até a beirada da cama, a mão desenhando uma linha invisível sobre o assoalho, e antes de dissolver, ouviu-a dizer, baixinho, o nome de uma tábua solta. Não é sempre onde se olha, parecia dizer. Ela acordou sentindo o gosto do café frio, e foi até o pequeno fogão do trailer para se convencer de que a vida ainda estava lá. O vapor subindo, o barulho do metal. Mas a dúvida agora era a companhia da curiosidade. Se fosse sua saudade, era um caminho inútil. Se fosse aviso, seria tola de não seguir. No terceiro sonho, não houve sombra. João Pedro estava nítido, o rosto com as marcas que o tempo não apaga, mas organiza. Ele falou, e a voz parecia vir de dentro do corpo dela, uma voz feita de dias e de rezas. Procura onde a madeira conta o segredo. Não houve mais nada. O resto do sonho foi o som da chuva batendo no telhado de zinco. Ao acordar, com as pernas pesadas assemelhando-se a toras molhadas, Amélia sentou na beirada do colchão e permaneceu um longo tempo ouvindo silêncio. A frase girou na cabeça como uma moeda, brilhando de um lado e do outro. Era apenas saudade que inventava mapas, ou uma direção real como as que João Pedro dava quando vivia. Não era piedade do narrador inventar um impulso heróico em alguém que passara por tanto. Amélia tinha menos pressa do que coragem, mas havia necessidade. Se os sonhos não fossem mais do que sombras, a necessidade permanecia. Faltava sal, faltava remendo no casaco, faltava um pouco de madeira para vedar o trailer nas noites de vento. Ela sabia o que faria um dinheiro que aparecesse: comprar o essencial, consertar o que evitava que a chuva entrasse, pagar o que devia à quitanda. Havia também um fio de responsabilidade moral. Se o achado tivesse dono, como agir? Uma pergunta que a acompanhava como sombra. Na manhã em que decidiu procurar, o ar cortava os dedos. Pegou a pouca luz que havia no trailer, uma lamparina de querosene, e caminhou sobre as tábuas que rangiam com mais intimidade do que os vizinhos podiam imaginar. A primeira coisa que fez foi ajoelhar e ouvir. Colocou a face rente ao chão e tentou perceber qualquer diferença de som, qualquer fresta. A terra, que por fora era fruto e segredo, e a madeira, feita de histórias e pregos, pareciam saber quando alguém as ouve com cuidado. Havia uma tábua perto da borda da cama que tinha um som diferente. Ao apertar, um pequeno vão se formou, e a unha de seu velho anel fez um risco no pó que jazia entre as frestas. Usou uma faca emprestada, aquela do tempo em que se cozinham histórias e cortam-se ervas. Tirou a tábua com dedos que lembravam outras tarefas mais leves. Embaixo um espaço exalava cheiro de papel e de metal velho. Encontrou uma caixa pequena, de madeira, carcomida nas bordas, com um fecho de latão preso a um fio. Ao puxar a tampa, o som que saiu foi de algo sendo liberado de sua prisão, papéis dobrados, um maço amarrado com fita de outro tempo, e um envelope de papel grosso, com borda escurecida. O coração de Amélia deu um salto com a velocidade de uma criança. À primeira vista viu letras, palavras, depois a forma arredondada de moedas e a rigidez de notas antigas. As cartas vieram primeiro. Havia um laço de fita que segurava folhas amareladas, escrita com uma caligrafia firme e inclinada, palavras que falavam de dias de amor e de ausência. No topo um nome, Esmeralda. As linhas vinham de outras mãos, e o papel trazia cheiro de guarda-roupa antigo. Ao folhear, percebeu histórias que não eram dela. Encontros na beira do rio, promessas de retorno, a dor de quem espera. Algumas cartas tinham manchas de lágrimas, outras margens rasgadas, como se alguém as tivesse apertado muito para dentro do bolso. Entre as folhas havia bilhetes menores, recados curtos e datas de invernos frios. Essas vozes do passado estavam ali, sussurrando que o trailer já fora a casa de outro coração partido. Mas foi o envelope que fez a boca de Amélia secar. Era simples, sem lacre pomposo, com uma anotação, tinta desbotada, talvez da própria mão que um dia trancara o dinheiro. Para emergências.
Ao abrir com certo cuidado, encontrou moedas de cobre manchadas de idade e algumas notas dobradas que pareciam de outra época. Não havia cifras que pudessem traduzir para o hoje sem lição de contabilidade. Era uma quantidade que, naquela manhã, representava o suficiente para comprar o que ela mais precisava no momento: comida, remendo, um pouco de sal. Não era fortuna, não vinha em caixas de sonho, mas vinha como resposta concreta às noites em que o estômago roncava e o frio apertava. A mão tremeu, e as lembranças do marido vieram num turbilhão. A risada que ele fazia quando então contavam histórias, a forma como cortava a lenha e deixava o troco de lado para quando precisassem, as promessas simples de proteção. Amélia segurou o envelope como se segurasse a mão dele. Chorar era uma propensão reprimida. As lágrimas saíram primeiro bravas, depois calmas. Não havia celebração estrondosa, apenas o som de uma mulher que encontra algo que lhe devolve um pedaço de dignidade. A dúvida não tardou a bater. Se o envelope tivesse outra origem, se pertencesse a alguém vivo, transformar o achado em provision seria ladrão por necessidade. Amélia lembrou do padre: se achares algo, devolva, uma regra que vinha da retórica da aldeia. Também lembrou das noites em que não teve outra opção senão recuar o dedo que havia apertado a massa de pão para que as crianças tivessem. Era uma balança que ela conhecia bem. De um lado a necessidade, do outro a honestidade. Antes de decidir, guardou todo de novo dentro da caixa. Recolocou a tábua com cuidado, como se não quisesse rasgar o tecido fino entre o presente e o passado. Sentou, apoiando as costas na parede metálica do trailer, e deixou que o sol que entrava pela fresta lhe aquecesse o rosto. A visão do envelope agora não era apenas de moedas, era também de histórias. As cartas indicavam que havia um passado que se cruzava com o presente de um jeito curioso. A assinatura em uma das cartas tinha o nome Vicente. Uma ponta de reconhecimento cutucou a memória. Vicente, o nome que corria pelas conversas do mercado. O mesmo que alguns diziam ter vivido amores trancados e perdidos para o tempo. Durante a tarde, Amélia voltou à cidade para comprar alguns mantimentos, sal, café, pão, e para pensar. Pensou na melhor forma de agir segundo a sua consciência. Passou pela igreja e observou o padre a arrumar os vasos. Não quis entrar. Carregar aquela decisão para dentro da igreja parecia transformá-la em pecado público. Preferiu a quietude do mercado, onde as pessoas falavam de milho e de chuva e ninguém lhe perguntava o que tinha no peito. Ainda assim, a curiosidade foi uma corda difícil de soltar. Sentou em um banco sob a sombra de um jatobá e abriu a carta que segurara no bolso. Era uma folha com tinta desbotada, mas as primeiras linhas ainda tinham força. Minha Esmeralda, escrevo com as mãos que tremem, mas com o coração firme. Se um dia isto chegar às suas mãos, saiba que guardei mais do que moedas, guardei memórias que te pertencem. A leitura fez algo sutil se abrir nela, não só o desejo de entender, mas o impulso de restituir, se fosse o caso, o que estava nas cartas. No caminho de volta, comprou um pedaço de pano para cobrir a caixa e um pequeno frasco de vidro para guardar as moedas. Comprou também um pouco de sabão, as coisas práticas que devolvem ordem num mundo que um dia virou bagunça. Ao chegar ao trailer, o pôr do sol tingia a chapa metálica de um vermelho morno, e as sombras das árvores pareciam dedos longos a apontar caminhos. A luz do fim de tarde entrou pela fresta e iluminou o pequeno espaço onde as cartas agora estavam empilhadas em cima da mesa improvisada. Sentou-se e com cuidado retirou o envelope da caixa. Pensou em chamar Padre Justino, contar como havia achado uma caixa com documentos e moedas e pedir orientação. Pensou em ir até o dono do trailer, se ainda existisse, e oferecer as cartas, perguntar se lhe pertenciam de direito. Em vez disso, colocou as cartas sobre a mesa, leu mais uma e encontrou uma data que a deixou em silêncio. Fim de agosto de 1938. As calendas do tempo aproximavam duas eras diferentes, a de quem escrevera e a de quem hoje recolhia. O nome Vicente, repetido em frases de saudade e arrependimento, começava a ter contornos humanos na cabeça de Amélia, e a curiosidade passou a ser um fio de ternura. O plano que ela traçou não foi teatral. Primeiro, faria o que a necessidade exigia. Compraria farinha, remendaria o telhado e guardaria o restante para imprevistos.
Segundo, descobrira que não queria ser alguém que se apropria de memórias alheias. Se as cartas fossem de um homem que ainda existisse, ela teria de restituí-las. Terceiro, pensou em conversar com alguém de confiança, talvez Padre Justino, talvez Dona Bem-vinda, que apesar da língua corta, às vezes tinha um gesto de cuidado. Entretanto, ao fechar a caixa naquela noite, sentiu algo que não contavam os devocionários. Alívio misturado com um temor leve, como se ao abrir a caixa, ela tivesse despertado outros olhos na mata. Na madrugada seguinte, quando a neblina ainda pendurava no campo e os galos só cochichavam promessas, alguém bateu na chapa do trailer. O som foi suave, quase um aviso. Amélia ergueu a cabeça, e a visão do rostinho atônito, recortado na sombra, fez seu peito apertar. Do lado de fora, um homem velho, curvado pelo tempo, apoiou a mão no batente. O casaco que usava estava gasto, e na bota havia barro seco de estrada. Havia a cor do vento no cabelo, e algo no olhar que lembrava as linhas das cartas. Ele olhou para a janela, como se procurasse algo que talvez não existisse mais, e chamou, com voz que tremia levemente. Alô? Tem alguém aí? O nome que saiu dos lábios dele, Amélia, foi dito sem certeza, como se pedir permissão a um nome fosse pedir prumo a uma bússola antiga. A caixa aberta sobre a mesa, com cartas esparramadas e o envelope visível, fez com que o silêncio dentro do trailer pesasse. Amélia se levantou devagar, a mão ainda fechando em torno da borda da caixa, e foi até a porta. Lá fora, o homem a olhava não como quem espera receber um favor, mas como quem busca algo que foi perdido há muito. Quando a porta se abriu, o cheiro do mato misturou-se ao perfume de madeira que escapava da caixa. O homem sorriu com lentidão, e por um instante ambos se estudaram como se fossem livros trazidos para fora da prateleira depois de muito tempo. O sol nascia por trás dele e iluminou o rosto marcado por anos de amar e esperar. Amélia sentiu as cartas queimando nos dedos, uma verdade prestes a ser falada, e o envelope pesado nas mãos. Ela não sabia ainda se diria primeiro: encontrei suas cartas, ou encontrei um envelope com dinheiro. O que sabia com uma clareza surpreendente era que os sonhos das 3 noites não haviam sido apenas consolo. Haviam sido convite. Do lado de fora, o homem aproximou-se e, sem cerimônia, estendeu a mão trêmula. Meu nome é Vicente, disse ele, com voz que continha tanto pedido quanto surpresa. Dentro do peito de Amélia, a promessa que o sonho trouxe pulsou. Havia de fato algo enterrado na madeira, e alguém que reconhecia o peso daquela história estava de pé na soleira, com um olhar que podia ser tanto perdão quanto confissão. Ela hesitou, e no instante da hesitação escutou, lá longe, passos sobre a estrada. Talvez um vizinho curioso, talvez o mundo inteiro prestes a descobrir. O envelope ainda estava na caixa. As cartas desordenadas respiravam memórias. Amélia respirou fundo, e por mais que o frio da decisão lhe cortasse as costas, sentiu uma calma nova, como se o rumor dos sonhos a tivesse preparado para aquilo. As palavras de João Pedro, procura onde a madeira conta o segredo, tinham vindo à tona não como promessa de riqueza, mas como mapa para uma conversa necessária. Ela olhou para Vicente, e algo no rosto dele parecia partir em vários lugares ao mesmo tempo. Reconhecimento, arrependimento, alívio. As 2 vidas, cada uma marcada pelo próprio luto, agora se tocavam por um fio de papel e por um envelope que seria a prova do encontro. Amélia estendeu um maço de cartas na mesa, como quem abre uma janela. Vicente aproximou-se, e com mãos que tremeram menos do que o correção, tocou uma das folhas. Seus dedos reconstituíram linhas, e as lágrimas que vinham ficaram presas na garganta. Ele não pediu dinheiro, não fez exigências. Apenas olhava, como se fosse possível medir o quanto o tempo tinha pesado sobre aquela história. O vento entrou pela fresta e trouxe consigo o cheiro de terra molhada. E no silêncio que se seguiu, quando as palavras pareciam insuficientes, alguém na rua sussurrou o nome de Amélia como se fosse notícia. Ela sabia que ali havia escolhas. Poderia devolver as cartas, poderia ficar com o dinheiro, poderia dividir, poderia fechar a caixa e voltar a fingir que nada acontecera. Mas também compreendia que a verdadeira questão não era o que o dinheiro compraria, e sim o que as cartas e o encontro comprariam de volta. Companhia, memória partilhada, a possibilidade de um fim que não fosse apenas abandono. Enquanto Vicente encolhia o corpo para dentro do trailer, como se o espaço fosse menor do que precisava, Amélia sentiu uma coisa estranha se desfazer dentro dela, a curiosidade e o medo caminhando lado a lado.
e preparou a voz para dizer ao mesmo tempo para ele e para si: temos que conversar. Fora do trailer, na estrada, passos se aproximavam ainda mais. Julião, o moleiro que trabalhava perto, espiou pela cerca. Dona Bem-vinda limpava a vasilha na porta e olhava. Padre Justino, notando a movimentação, aproximou-se devagar. O burburinho nascia com gracilidade. E assim, num início de dia que poderia ser comum, duas histórias antiquadas se encontravam sobre um teto de lata, com cartas que cheiravam a tempo e um envelope de emergências que podia cair na mão de quem mais precisava. Amélia respirou, segurou o envelope com firmeza e, antes de dizer qualquer coisa definitiva, esperou que Vicente falasse primeiro, porque a verdade que vinha das cartas merecia ser nomeada por quem escreveu e por quem agora recebia. Vicente ficou ali, na soleira, com as mãos apoiadas no batente como quem segura o mundo para que ele não escorregue. Olhou as cartas, leu os nomes amarelados com dedos que tremiam de saudade e de alívio e finalmente começou a falar sem pressa, como quem desfaz um nó antigo. Eu escrevi tudo isso, disse ele, a voz encostando nas palavras como se pedisse licença. Esmeralda era o nome dela. Esmeralda e eu fomos jovens que juraram ficar. A vida fez as curvas que vocês já conhecem. Trabalho que levou, doença que levou, promessas que não voltaram. Guardei as cartas porque achei que um dia precisava lembrar. E o resto, ele fez um gesto vago na direção do envelope. O resto guardei para quando a casa falhasse, para quando a época apertasse. Não pensei que alguém fosse encontrar. Amélia observou o rosto do homem à sua frente. Havia na pele dele o mesmo mapa de linhas que o tempo desenhara nas suas próprias mãos. Em cada ruga, uma história. Em cada tremor, as contagens de noites em claro. A presença dele tornava visível o que as letras já diziam. Não eram apenas papéis. Eram pontes atadas ao passado de alguém. Ela respirou fundo e, pela primeira vez desde que arrancara a tábua, sentiu que a sua decisão poderia ser tomada com clareza. Vicente, disse, eu acordei 3 noites seguidas com o João me dizendo para procurar. Não vim buscar culpa nem acidente. Vim porque o sonho me empurrou para isso. Encontrei suas cartas e um envelope marcado para emergências. Não sei bem o que o senhor quer. Não sei se tem família por aí. Mas sei o que me falta agora. E sei como a honestidade pesa na consciência. Vicente, que até então respirara como quem remendava lembranças, soltou um riso que era mais um sopro de surpresa do que alegria. As palavras dele saíram em fragmentos, com a pressa de quem precisa encostar as coisas no potinho do que foi vivido. Não tenho família por perto, revelou. Perdi tudo. Vivo de bicos, de ajuda de uma mão amiga quando aparece. Não sou dono do que foi deixado aqui. Coloquei isso debaixo da tábua por medo de que alguém tomasse. Não sou homem de reivindicar nada. Se as cartas e o pouco que havia aqui são suas, mulher, devolva. Se quiser ficar, fique. Se preferir que eu leve tudo de volta e suma da sua vida, eu levo. Eu não vim fazer cena, juro. A humildade de Vicente tocou Amélia. Havia na fala dele menos direita do que saudade, menos pretensão do que remorso. A vida ali reunia 2 corpos que conheciam a ausência em primeira mão. Amélia sentiu o lugar onde a decisão deveria ser tomada se abrir como o chão seco após chuva fina. Eu não vim para tirar nada de ninguém, respondeu ela, pousando a mão sobre o envelope sem abri-lo novamente. Achei-o. Achei as cartas. Tenho fome e frio, e sei o que um dinheiro serve quando a noite é longa, mas não quero ser desonesta. Quero ajudar no que me falta e ver o que o senhor prefere. Vicente baixou a cabeça. Os olhos dele ficaram úmidos, não de lágrima fácil, mas de reconhecimento de que a vida algumas vezes devolve mais do que cobra. Ele sentou numa cadeira de metal rangente que Amélia havia trazido da rua e colocou as cartas no colo como quem segura um tesouro de vidro. Se aceitar, murmurou ele, eu prefiro que seja dividido. Não por caridade, mas por justiça dos 2 solos que pisamos. O que tem no envelope não é ouro, e não quero nada que venha em desonra. Se precisa para sal e remendo, pegue, e depois, se achar por bem, volte o que sobrar. Ou não volte. A vida tem dessas estradas tortas. A conversa seguiu assim, sem pressa. Vicente contou baixinho pedaços da própria história. Como conhecer a Esmeralda num mutirão de colheita, como deixara promessas no banco de uma estação de trem,
como guardara moedas em bolsos e em caixinhas, sempre pensando em dias duros. Havia um tom de confissão no que ele contava. Confissão não por culpa única, mas por partilha de memória. Amélia, por vez, falou das noites sem sono, da expulsão da casa, dos filhos que não tinham como acolhê-la, das pequenas humilhações do dia a dia. Não houve acusações, houve apenas 2 relatos juntando-se num mesmo espaço. Lá fora, a curiosidade ia fazendo fila. O burburinho na rua crescia, como se a vila precisasse tocar em cada palavra para transformá-la em verdade. Padre Justino, que sempre caminhava com passos compassados, chegou de cabeça baixa. Dona Bem-vinda, com o olhar que corta e aquece, também apareceu, o avental embrulhado nas mãos. Alguns vizinhos espiaram por detrás de janelas e cercas, porque notícia boa, ruim ou morna, tem a mesma vocação, circular. O que se ouviu primeiro foram perguntas sussurradas, depois conselhos, por fim, julgamentos leves. Amélia não se intimidou. Decidiu escancarar o que havia no envelope ali mesmo, com o Vicente ao seu lado, como quem pede testemunho. Separou o que precisava de imediato, um pouco de dinheiro para comprar sal, café, sabão, um pedaço de lona para tapar as frestas do telhado do trailer e pregos para prender a tábua que havia aberto. Guardou o restante de forma segura, anotou mentalmente quantias e ofereceu a metade ao velho Vicente. Não aceitei esmolas em toda a vida, disse ela com um sorriso cansado, e não começarei agora por orgulho ou por medo. Vou usar o que preciso e dividir o que sobrar. E as cartas? Fez uma pausa. As cartas são suas, se quiser levá-las. Se não quiser, que fiquem onde possam ser lidas por quem precisa entender que sentimentos não morrem do dia para a noite. Vicente olhou para as folhas, depois para Amélia, depois para a rua onde as pessoas aguardavam, e finalmente sorriu com resoluta timidez. Vamos dividir, respondeu. Se você permite, guardo as cartas comigo alguns dias. Preciso reler, preciso entender o que escrevi. E se aceitar companhia naquela cachoeira de lembranças que eu trago, podemos... Ele hesitou, procurando a palavra. Podemos cuidar um do outro. A proposta de companhia era simples, sem floreios. Oferecia mais do que teto, oferecia presença mútua. Alguém que depois de viver tanto tempo à margem, não puxa a vergonha para dentro da casa alheia. Naquele assentimento, troca de olhares, havia mais promessa do que cálculo. E a vila, que adorava transformar histórias em sermões, teve ali uma nova matéria-prima. 2 pessoas velhas encontrando um novo acordo com a vida. No início, nem todos entenderam. Dona Bem-vinda, que deixara um prato tempos atrás, cruzou os braços e suspirou. Padre Justino franziu o senho, não por maldade, mas por dever. O ofício dele era observar, aconselhar, ver se os gestos batiam com as normas de decoro. Algumas vozes comentaram que era errado misturar as cartas de outro com a sobrevivência de uma mulher. Outras disseram que, afinal, era natural que 2 vidas se juntassem para aquecer os últimos dias. A vila apenas continuou fazendo o que soube melhor, falando. Entre conversas e ajustes, Amélia e Vicente tomaram resoluções práticas. Iria à quitanda com o dinheiro que pegou, compraria o que era essencial, gastaria uma parte para preparar o trailer para o inverno que lentamente vinha chegando. Por outro lado, combinariam de não esconder mais nada um do outro. As cartas permaneceriam para reler, mas as decisões sobre o uso do pouco que havia seriam tomadas em conjunto. A camaradagem instaurou um ritmo doméstico novo. Vicente, com a mão calejada, mostrou-se capaz de consertar o fogão enferrujado. Amélia trouxe a experiência de vida, as panelas, o saber remendado de costura e temperos. Os dias que seguiram foram feitos de pequenas ordens, pregos batidos no lugar certo, lona esticada para vedar o telhado, uma conversa ao cair da tarde sobre o ponto do pão, um gesto de cuidado com a febre que às vezes acometia o antigo de envelhecer. O dinheiro foi gasto com parcimônia, sal, café, farinha, um pouco de remédio, uma manta nova para as noites. Sobrou um pouco que empilharam numa caixinha com a promessa de que aquele montante seria para emergências coletivas, uma decisão que selava o compromisso entre os 2. A comunidade, que no início olhava com reserva, aos poucos passou a notar outras coisas. O riso interrompido que retornava entre as tábuas, as conversas que pareciam menos solitárias, a dignidade e a limpeza que vinham na rotina do arranjo. Dona Bem-vinda deixou de se afastar,
e de vez em quando passava com receitas de bolo que mais pareciam feitiço para proteger a felicidade alheia. Padre Justino, que era homem de prudência, visitou o trailer não para condenar, mas para abençoar a mesa dos dois, e pedir que a comunidade não transformasse companhia em escárnio. O padre falou com palavras medidas que o que importava era o amor que se cria quando se age com respeito. As cartas, por sua vez, cumpriram papel importante. Vicente as releu muitas vezes, em voz baixa, como se pedisse desculpas a quem já havia partido. Em alguns trechos, lágrimas rolavam e a boca tremecia. Em outros, ele ria de lembranças que só a memória preserva. Esmeralda, mulher que vivera em linhas e dobra de papel, passou a habitar os momentos sem se tornar assombração. Ela era lembrança, saudade, lição de que o tempo perdoa e ensina ao mesmo tempo. Ao lado dela, as cartas foram ponte para conversas entre Vicente e Amélia que iam além de dinheiro, lembranças de juventude, de afetos perdidos e de pequenos arrependimentos reparáveis. Os filhos de Amélia, que no início haviam se mostrado distantes, começaram a aparecer com regularidade. Joaquinho trouxe uma trouxa de roupa e ficou alguns dias ajudando a pregar a lona. Maria Adelaide veio com uma certa vergonha, entregou uma cesta de mantimentos e pediu desculpas com olhos baixos. Pedro, que fora mais cauteloso, bateu a porta com uma remessa de ferramentas e um jeito de quem trazia presente e também cobria a própria culpa. As reaproximações foram tímidas, com conversas que atravessavam assuntos práticos e memórias antigas. As feridas não se fecharam de vez, mas essas visitas criaram frestas de reconciliação. Amélia as recebeu com generosidade, sem exigir demasiado. Sabia que a vida dos outros também carregava pesos. Com o passar de semanas, a harmonia doméstica consolidou-se em atos simples. Vicente era homem de poucas palavras e mãos úteis. Amélia, mulher de prática e humor temperado pelo tempo, administrava o lar com perícia de quem sabe transformar pouco em suficiente. À noite, sentavam à mesa com uma simples caneca de café e, muitas vezes, as cartas espalhadas entre eles. Eram leituras que serviam de alimento para a conversa. Contos de um amor que fora interrompido, observações sobre a vila, lembranças da família, opiniões sobre a safra que vinha tarde. A presença um do outro foi insuflando calor, onde antes havia só gelo. Nem tudo, porém, foi sem conflito. A vila teve seus queixumes. Havia quem sussurrasse que duas pessoas mais velhas unindo vida era apenas alternativa de pobreza disfarçada. Havia quem se confortasse em colocar limites morais para um gesto humano. Em determinado domingo, durante a missa, Padre Justino fez uma homilia sobre misericórdia e escuta, tocando suavemente na importância de não julgar o que não se conhece. Alguns ouviram com atenção. Outros, que já tinham opinião formada, continuaram a cochichar. A força do julgamento social é assim. Vai e volta, insiste. Por vezes se aquieta diante de atos que mostram dignidade. O casamento, quando aconteceu, foi muito mais quase que um ato social. Foi um recomeço. Não houve alvoroço de festa grande. Houve simplicidade que batia como nota justa. A celebração foi marcada para uma tarde, com sol ameno, na pequena capela da vila. Padre Justino, com voz calma e gesto sereno, celebrou uma cerimônia breve. Havia flores trazidas por Dona Bem-vinda e um bolo modesto, comprado com parte do dinheiro que restara, colocado sobre a mesa. As crianças que ajudaram a pregar o pano vieram assistir, e alguns vizinhos, depois de observar por um tempo, compareceram para testemunhar. Amélia entrou com uma saia simples, o cabelo preso com uma fita que havia pertencido a Esmeralda e que Vicente, em gesto simbólico, ofereceu. Vicente, por sua vez, vestiu a camisa que guardara para ocasiões mais solenes. Ao trocar de alianças simples, compradas na loja do moleiro, pequenas argolas de metal que não brilharam como ouro, mas brilharam de verdade. Houve um misto de riso, choro e bênção pública. A cerimônia foi breve. O que se celebrou ali foi menos o contrato e mais a coragem de duas pessoas que decidiram não terminar a vida em solidão. A reação da vila, que antes os olhara com reserva, foi de uma gradativa admissão. Alguns que tinham sido mais rígidos na opinião vieram pedir desculpas, dizendo que se tinham enganado. Dona Bem-vinda passou a lhes fazer bolos com frequência. Padre Justino, satisfeito, comentou que aquela união era exemplo de como a fé e a razão podem caminhar juntas, sem necessidade de espetáculo.
Havia, claro, vozes contrárias. Afinal, sempre haverá. Mas o peso do gesto dos dois foi maior que os murmúrios. A vida, nesse momento, demonstrava que respeito e companhia são subvenções maiores que muitos bens. Os meses seguintes trouxeram uma mescla de rotina e cuidado constante. Com o pouco que havia sido guardado, Amélia e Vicente conseguiram não apenas manter o abrigo, mas também comprar algumas ferramentas que permitiram melhorar a cama e o fogão. Plantaram um pequeno canteiro atrás do trailer, milho, feijão, umas hortaliças, que, se não era fazenda, garantia refeições mais saborosas. A partilha de tarefas trouxe leveza. Vicente cuidava das madeiras e da lenha, Amélia da cozinha e das contas mínimas. Aos poucos, o carinho foi tecendo gestos novos. Um cobertor colocado na cadeira, a manteiga passada no pão com cuidado, um bilhete deixado na mesa. As cartas continuaram a exercer papel central. Em noites de chuva, as recontavam em voz alta, como se quisessem que Esmeralda participasse, de alguma forma, da casa que agora se construía. As memórias, ao serem narradas, deixavam de ser presas ao passado e serviam de lição para o futuro. Havia também um cuidado de respeitar os limites. Ninguém mais escondia coisas do outro. Negociações financeiras eram transparentes e feitas em voz alta para que os vizinhos entendessem que ali havia integridade. Certo dia, numa dessas tardes em que o vento pregava travessuras, veio uma visita inesperada. Joaquim, o filho mais velho de Amélia, trazia consigo um grupo de homens que, segundo disse, vinham com o propósito de reparar uma cerca que dividia propriedades. Ao ver a casa dos pais arrumada e seus ocupantes tranquilos, Joaquim sentiu algo que misturava orgulho e remorso. Sentou-se com o pai adotivo, como muitos na vila o chamavam, e trocou palavras sinceras com ele. O encontro foi um passo a mais no processo de cura familiar. As diferenças não se apagaram, mas houve gestos de amparo que preencheram espaços outrora vazios. As noites de inverno chegaram com o habitual silêncio mais denso. Dentro do trailer, agora remendado, vedado e aquecido por um fogo que não tremia, Amélia e Vicente costumavam sentar-se olhando as luzes da vila. Falavam pouco, às vezes apenas se contentavam com a companhia, escutando o som do vento e das outras casas. A vigília da velhice, que muitos imaginam silenciosa e triste, ali tinha horas de cantoria mansa, de memórias partilhadas e de um cotidiano que era capaz de transformar o ordinário em lar. Em meio a tudo isso, a pergunta que pesara tanto na consciência de Amélia, a respeito da origem do envelope e da ética do uso do dinheiro, encontrou resposta cotidiana. Ela havia usado, ao longo dos meses iniciais, parte para compras essenciais e parte para pequenos concertos. Restou uma quantia que, combinada com o que Vicente conseguiu juntar em pequenos trabalhos, foi depositada numa caixinha trancada. Eles fizeram um acordo. Se algo grande acontecesse, uma doença, um incêndio, um penhor imprevisto, a caixinha serviria de reserva. Mais do que isso, decidiram também que caso alguma pessoa que pudesse provar ser herdeira das cartas aparecesse e reivindicasse alguma coisa, sentariam para discutir com justiça. A honestidade para ambos foi maior que o medo de perder. Com o tempo, histórias se foram transformando em rotina. O menino que na praça tocava sanfona passou a lhes oferecer pequenas apresentações. Dona Bem-vinda levou bandejas de compota. Padre Justino, às vezes vinham para conversar sobre o Evangelho e para mostrar que a fé, para ele, era cuidar dos outros de forma prática. A vila, que ao início torcera o nariz, aprendeu aos poucos que dignidade se protege com ação e que a caridade não é esmola quando feita com respeito mútuo. Anos se passaram e a casa que fora trailer ganhou o apelido carinhoso de Casa das Bodas Tardias. Povos que antes sussurravam passaram a bater a porta para pedir conselhos sobre casamentos, sobre como lidar com parentes ausentes, sobre como plantar uma horta em espaço curto. A vida de Amélia e Vicente se tornou uma espécie de testemunho silencioso para quem acreditava que a idade não cancela o direito a começar outra vez. Não eram heróis de novela, eram dois idosos reescrevendo, dia a dia, suas últimas páginas com paciência e trabalho. Um dia, encontraram não só conforto mútuo, mas também um propósito além do lar. A caixa com as cartas foi digitalizada por um jovem da vila que sabia ler caligrafias antigas. As cópias foram guardadas na igreja, onde Padre Justino sugeriu um memorial dos amores que a vila abrigou. As cartas passaram a ser consultadas por quem escrevia sobre a memória local, foram usadas em relatos para entender como vivem as gentes do lugar. Assim,
O passado de Vicente e de Esmeralda serviu para que outra gente entendesse que saudade pode se transformar em aprendizado. No fim das contas, a descoberta do dinheiro guiada pelos sonhos de João Pedro não foi a razão única para as mudanças. O verdadeiro motor foi a coragem de agir com honestidade, de dialogar com quem aparecia, de transformar necessidade em oportunidade de partilha. O dinheiro só serviu de alavanca inicial, comprou mantimentos, consertos e devolveu um pouco de dignidade. As cartas, por outro lado, devolveram a história de um amor que ensinava a cuidar de memórias com ternura. Houve também aprendizado social. A vila aprendeu a reavaliar a pressa de julgar. Aprendeu que velhice não é sinônimo de inutilidade, que companhia é recurso essencial e que as pessoas têm direito a um final de vida que não seja marcado por isolamento. Padre Justino, que inicialmente fora cético em relação à conveniência de um casamento tardio, passou a defender que a comunidade deveria acolher e proteger os lares que nascem fora de regras e expectativas jovens. Sua postura acabou por ser ponte que, discretamente, ajudou a pacificar as vozes contrárias. E João Pedro, o marido sonhado, ficou então menos o enigma e mais um ponto de partida. Amélia, muitas vezes, lembrava o som da voz dele nas 3 noites, não mais para afirmar um dogma ou garantir milagre, mas como lembrança viva do que a levou a agir. Contava aos que perguntavam que o sonho fora chamado para tirá-la da estagnação, para fazê-la escutar o que o mundo guardava. Em vez de proclamar que forças místicas haviam providenciado riqueza, ela dizia com simplicidade que teve um empurrão, um sonho que a fez pôr a mão na tábua e descobrir aquilo que precisava naquele momento. Era uma narrativa que cabia no equilíbrio entre reverência e pé no chão. Os últimos anos do casal transcorriam agora com certa paz. Amélia e Vicente aprenderam a rir das pequenas coisas, do gato que sumia com a melhor tigela de comida, dos vizinhos que lhes pediam conselhos, de uma chuvinha que os surpreendia. Eram tardes de leitura das cartas, manhãs de cuidado do pequeno quintal, noites de silêncio amigo. A vida que vinha depois da descoberta mostrou-se feita de pequenos gestos, e cada gesto era, para eles, uma vitória sobre a solidão. Quando perguntavam qual foi a maior lição de tudo aquilo, Amélia costumava responder de forma curta e direta: nunca é tarde para começar de novo, e nunca é tarde para ser honesta. Vicente, por sua vez, completava com um humor suave: e nunca é tarde para aprender a cozinhar o feijão sem queimar. A vila, que um dia havia sido tribunal de opiniões, passou a partilhar também aquilo que aprendeu: a importância de estender a mão, de não transformar o destino dos outros em assunto alheio e de entender que, às vezes, um sonho é apenas o empurrão que falta para alguém fazer o que já devia. No epílogo da história, os anos continuaram a desenrolar. Um dia, muitos anos depois dos primeiros sonhos, Amélia e Vicente sentaram-se na varanda que então havia sido construída ao lado do trailer. Olharam o campo com calma e na mesa ao lado repousavam as cartas, agora preservadas, catalogadas e de vez em quando lidas por visitantes que se interessavam pelas memórias daquele pedaço de terra. Havia netos que corriam na clareira e filhos que vinham visitar. O pequeno montante encontrado sobre a tábua havia sido gasto com prudência e guardado para emergências, exatamente como fora prometido. Mais importante do que tudo, no rosto dos dois havia uma tranquilidade que não se compra nem se finge. Vinha da certeza de que tinham escolhido agir com dignidade. E quando as noites chegavam e os sonhos antigos lembravam vozes de outros tempos, Amélia às vezes sorria e dizia baixinho, como quem fala com João Pedro e com o futuro ao mesmo tempo: obrigada por me empurrar. Obrigada por ter apontado a tábua. Foi bom voltar a ser gente que decide. A história dele seguiu assim, simples, íntegra, cheia de pequenas vitórias. Não era conto de riqueza repentina, nem prova de maravilhas sobrenaturais. Era, acima de tudo, relato de como 2 corações, empurrados por lembranças e necessidade, construíram um novo começo. O sonho durou 3 noites e abriu uma porta. O que veio depois foi trabalho paciente, escolhas éticas e amor que se faz em atos discretos. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre recomeço e dignidade. Conte nos comentários o que mais lhe marcou: a coragem, a partilha ou talvez a maneira como um sonho mudou um destino. E se quiser acompanhar outras histórias assim, inspire-se a voltar amanhã, porque sempre haverá uma nova história de esperança para contar.